teu sonho. Uma família. Dia e noite, cante alegria, são louvores de coração. Muitas vozes estão unidas, vivendo juntas uma canção. Pai, alcança meu interior. Pai, és meu escudo protetor. Pai, me ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus. E ser teu filho, chamar-te Pai, viver teus sonhos, será pra trás. E ser teu filho, chamar-te Pai, viver teu sonho, será pra trás. São tantas lutas na minha vida, mas meu Deus é a solução. Não temerei um só segundo, e na verdade não há ilusão. Pai, alcança meu interior. Pai, és meu escudo protetor. Pai, me ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus. Quero ser teu filho, chamar-te Pai, viver teu sonho, se olhar pra trás. Ser teu filho, chamar-te Pai, viver teu sonho, se olhar pra trás. Eu invoco meu Senhor. Eu invoco meu Senhor. Digno é de ser louvado. Serei salvo dos inimigos. Porque o Senhor vive. Bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor vive. Bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus senão Senhor? Quem é rocha senão ó Deus? Investiria de força, porque o Senhor vive. Bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Eu invoco meu Senhor. Eu invoco meu Senhor. Amém. Volta para o lar. Jesus Cristo ensinou a cantar.
Eu sou um soldado. Vamos lá, família. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Sou um soldado do meu Deus no campo da batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Levo a espada em minhas mãos e a justiça no coração. Eu levo a espada em minhas mãos e a justiça no coração. Eu levo a espada em minhas mãos e a justiça no coração, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Eu sou um soldado do meu Deus no campo da batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. E quando a morte me alcançar, que eu esteja na batalha. E quando a morte me alcançar, que eu esteja na batalha. Quando a morte me alcançar, que eu esteja na batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Sou um soldado do meu Deus no campo da batalha. Sou um soldado do meu Deus no campo da batalha, trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. Trazendo almas para Cristo e cumprindo minha missão. No caminho para o céu. Quem está andando aí com tal peso sobre si, deixa o fardo pecador no caminho para o céu. Eu quero caminhar o meu fardo, eu vou deixar Jesus comigo sempre andará. Seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Jovens de mãos dadas vão, como os anjos cantarão. Velhos andam sem cessar no caminho para o céu. Eu quero caminhar o meu fardo, eu vou deixar Jesus comigo sempre andará. Meu Deus, glória, aleluia. Seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Não há mais tristeza lá, choro não existirá. Lágrimas já não tem mais no caminho para o céu. Eu quero caminhar o meu fardo, eu vou deixar Jesus comigo sempre andará. Meu Deus, glória, aleluia. Seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Vem andar comigo no caminho para o céu. Vem andar comigo no caminho para os céus. Boa noite, família! Eu sou Miguel Limão Eu sou Mirna Limão. e estamos aqui para dar-lhes um bem-vindo à igreja, ao culto de quarta-feira, não? Mais um culto online. Então, você conhece, compartilha a todos, para todos os amigos, toda a sua família, conheça a igreja, seria incrível. Mas é outro culto online. Amém. Outro culto
por Facebook, não? Amém. Então, queremos falar as 10 coisas que provavelmente são verdadeiras sobre você e os cultos online. Então, Mina vai falar primeiro. Sim, a primeira. Você estava assistindo o culto em sua pijama. Em seu pijama, A segunda coisa que provavelmente é verdade, aqui temos, você pediu comida pelo iFood durante o culto. Uou. Provavelmente. O terceiro fala, você disse amém, irmão, na tela. A mesma tela, ninguém estava ali. ninguém olhou. Ok, quarto, você estava muito animado, mas não estava sorrindo. Só pegando um like. Amém. Sim. Amém. Quinta, você optou por não cantar algumas das canções. Eu fiz isso, é verdade. Sim, eu também. Ok. Desculpa. 6. Você lê a tela em vez de sua Bíblia física. Nossa. Muitos, não muitos. Provavelmente. Sétimo, eu acho. Você olhou seu Facebook. Já está em Facebook, não? Ok. 8. Você pensou que era nossa conexão, mas era realmente a sua. Você pensou que era sua conexão, mas era realmente nossa Era nossa. conexão. Talvez foi nossa também. Ok. E a última é você chegou tarde no culto em sua própria casa. Chegou tarde no culto. Em sua cama, talvez. Chegou tarde, não? E provavelmente, eu não sei, talvez há muitos santos lá, mas provavelmente um delas é você também, não? Então eu quero animar a todos com uma escritura em Colossenses 3. Vamos lá. Enfim, você se divertiu muito nos cultos virtuais, não? Então, em Colossenses 3, versículo 23, fala: tudo o que fizem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa de herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém. Então, aqui a Bíblia disse que fez tudo com todo coração. E então, hoje, vamos fazer tudo com todo o coração. Espero que estejam animados agora. Amém. Então, tudo o que você está fazendo é servir a Jesus. Você assistindo hoje o culto é servindo a Jesus. Yeah. E é por isso que nós o vamos a fazer com todo o nosso coração. Porque tudo é para a glória para Jesus. Sim. Então agora queremos dar a bem-vindo à Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Então vamos a orar juntos, mas eu vou pegar minha máscara porque Freitangas vai chegar. Então Gabriel Freitas vai orar para a gente hoje. Vamos lá, irmão. Amém. Deus Pai, muito obrigado por a gente estar aqui reunidos como família, Sim, Deus. Deus. Obrigado porque a gente quer fazer tudo para servir o Senhor, Sim, fazer Deus. tudo de todo o coração para a sua glória, Sim. Deus. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia. Abençoa esse culto, Deus. Que a sua palavra fique nos nossos corações. Eu te oro grato em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Freitas. Ok, então agora, por favor, coloque suas boas notícias, porque agora é o tempo de as boas notícias. Vamos lá. Vamos estar, então, por favor, coloque todos seus de seu bate-papo. Talvez você está animado de algo, talvez queira animar alguém mais. Coloque no chat as boas notícias. Então, vamos ver quem tem boas notícias. Qual irmão, qual irmã tem boas notícias? Vamos para as notícias. Ok, Natália Silvia fala, maravilhosa notícia, se falou, é minha amiga Zeni, que está muito animada com os estudos da Bíblia, ou vai ser uma poderosa discípula para Deus. Vai, Zeni!
Vamos lá. Vamos lá. Zene. Moisés fala, minha boa notícia é que Cine Vitorino está estudando a Bíblia e está muito animado. Uau. Vamos lá, muito Vamos, bom. Cine. Ok. Vamos, Audrey tem boas notícias. Ele fala, minha boa notícia são Sandra e Andrea Caldas, que com a palavra de Deus tem me ajudado a enxergar meu coração para restaurar meu relacionamento com Deus. Uau, muito comovedor para ouvir essa notícia, Audrey. Incrível. Sim. Boas notícias de Gabriele fala, minha boa notícia se chama Milena. Conheci ela na Unisco. E hoje ela está aqui com a gente, assistindo o culto. Bem-vinda! Ok, Carolina fala, minha boa notícia é a conferência de mulheres conectadas. Ok, todos os irmãos estamos apoiando para qualquer coisa e toda a igreja está animada. Sim. Por quê? Porque temos uma conferência de mulheres muito pronto. Vamos lá. Douglas fala, minha boa notícia é minha mãe e está assistindo o culto e vem avançando nos estudos. Muito bom, bem-vinda. Mãe de Douglas, Sim, ok. muito bom. Alexander tem boas notícias. Minha boa notícia, ele fala, é meu primo, Alan. Ok, Alan. Ele está estudando a Bíblia e assistindo o culto em Salvador, Bahia. Uau. Bem-vindo, Alan. Bem-vindo. Damaris fala, minha boa notícia é a Gleice Pérez, que em será nossa nova mais irmã em Cristo. Vamos lá. Uau, ok. Tem muitos likes aqui, tem muitas boas notícias. Vamos continuar. Lucas Cardoso fala, minha boa notícia é o Diego Guilherme, filho da Cláudia. Sim. Ele será batizado esse domingo, se Deus permitir. Amo você, Diego. Supernova, se falou. Vamos lá, Supernova. Vamos lá. Daiane fala, minha boa notícia é Fabiana. Ela vai fazer o show de luz amanhã. Estou muito animada com a vida dela. Vamos lá, mulheres, Ok. muito bom. Greg tem boas notícias. Minha boa notícia é Osmar, tio de Stephanie, que continua estudando a Bíblia, e Guilherme, que era da igreja Testemunho de Jeová, que está animado com os estudos. Vamos lá. Uau, Guilherme estudando e Osmar, tio de Stephanie, estudando. Sim. Boas notícias isso. Tainá fala, minha boa notícia é o André, que está fazendo 2 anos na fé hoje. Parabéns, André, 2 Parabéns. anos. Yeah, Você. vamos lá. Ok, Jax, tem boas notícias. Um rapaz, uma nova palavra, um rapaz chamado Rodrigo, que estuda da FATEC Santo André, começou a estudar a Bíblia hoje. Ele está muito animado para buscar mais a Deus. Vamos, os irmãos estão pregando a Bíblia para todo o mundo. Vamos, vamos, Incrível. irmãos. Thaís fala, minha boa notícia é a Gabi, que foi compartilhada do Insta e começou a estudar a Bíblia. Oremos para ela criar convicção, que é muito bom. Uau, Vamos incrível. Instagram. Então tem muitas notícias aqui. Se você quer ser animado, siga lendo. Mas agora vamos a ter uma boa canção, uma música para todos. Vamos a cantar com todo o nosso coração. Nossas almas tão sedentas de esperança e perdão. Encontramos muita água, nos enchemos com visão. Nos pôs nos lábios um sorriso e na boca uma canção. E lavou nossa tristeza, nos enchemos com visão, que seja dita em brasa
Deus tem sonhos pra você. O Espírito move as gerações com lágrimas que enche o rio. Com visão, lágrimas que enche o rio de águas correntes. Grandes coisas Deus tem feito, brilha a luz em cada olhar, se revelando as maravilhas, nos enchemos com visão, conquistando as nações, colherá mais de valor e com canções que animam os anjos. Somos homens com visão, que seja dita entre as nações. Deus tem sonhos pra você. O Espírito move as gerações com lágrimas que enche o rio. Grandes coisas Deus tem feito, brilha a luz em cada olhar, te revelando as maravilhas, nos enchemos com visão, conquistando as nações, colherá mais de valor e com canções que animam os anjos. Somos homens com visão. Cento e quarenta anos atrás, um homem chamado Thomas Edison criou a primeira lâmpada de bulbo da história. Que não é o caso dessa, porque essa é uma lâmpada de LED, então, mas parece com essa, uma lâmpada de bulbo. Mas há 140 anos atrás, na verdade mais do que isso até. E por que a história dele é tão interessante assim? Porque ele não criou e deu certo de primeira. Então não foi a primeira tentativa e nem a segunda e nem a terceira. Foram mais de 1000 tentativas até ele conseguir fazer a primeira lâmpada que funcionasse. Olha só. E depois de tentar tantas vezes assim, muitas pessoas ainda riam dele, não é? Falando, nossa, você tentou tantas vezes até dar certo. Você não se sente frustrado com isso? E aí foi que ele disse uma das frases que ficou marcadas na história até os dias de hoje. Ele falou, veja só, o que eu aprendi nessas mais de 1000 tentativas não foi inútil. Eu aprendi mais de 1000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. E aliado a essa frase, ele falou uma frase também icônica. Ele dizia, a genialidade, ela vem de 1% de inspiração e 99% de esforço. Então, olha o caráter desse homem. E por causa do esforço de Thomas Edison, é que a gente tem uma lâmpada agora mesmo iluminando aqui o nosso ambiente, iluminando a sua casa. Mas não veio fácil. Foi o esforço de um homem para chegar até isso. E espiritualmente é a mesma coisa. Estamos aqui para falar de espiritualidade, amém? Queremos ser espirituais. Mas às vezes, a impressão que a gente pode ter, quando as pessoas falam de espiritualidade, é como se fosse algo mágico. É como se fosse algo milagroso, que alguns, por alguma razão, têm. Alguns conseguem ser justos aos olhos de Deus. Alguns conseguem
priorizar seu relacionamento com Deus, mesmo com a loucura do dia a dia, com a correria do dia a dia. Parece que priorizar Deus é uma mágica. Essa é a impressão que dá muitas vezes. Mas hoje vamos ver que biblicamente não é assim. A espiritualidade nada mais é do que esforço. Se queremos ser espirituais, precisamos nos esforçar. Precisamos de caráter. E a boa notícia para nós é que não precisamos testar mais de 1000 vezes para saber como agradar a Deus. Não precisamos testar 1000 maneiras diferentes até descobrir a forma de como agradar a Deus com as nossas vidas. Precisamos de uma coisa somente. E ela está bem aqui, é a Bíblia. Então vamos começar com uma oração antes de estudar a palavra de Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por nos dar essa noite, nos dar vida. Pai, nos permitir estar aqui e poder usar as nossas vidas para agradar a Ti. Pai, por favor, nos abra os olhos, abra os nossos corações, que possamos acreditar do fundo do coração que agradar ao Senhor é sim possível. Não é algo mágico, não é algo distante, é algo que podemos fazer agora mesmo, tomando decisões, aprendendo da Bíblia, tendo um coração aberto. Então, Pai, por favor, abre os nossos corações agora, aqui e agora. Te agradecemos por estar aqui. Pai, por favor, nos usa, nos inspira. Em nome de Jesus, seu Filho, oramos. Amém. Amém. Então, vamos começar a nossa leitura em Romanos, capítulo 5, versículo 3. E claro, mais uma vez estou aqui ao lado da minha belíssima esposa, Bia Rodrigues. Romanos, capítulo 5. Enquanto eu abro, ela pode dar um bem-vindo às mulheres. Bem-vinda a todas as mulheres que estão assistindo com a gente. Então, é incrível que o Vini falou e o que a gente vai falar hoje. Muitos homens e mulheres, eles se destacaram na história, não só por ter talento. Então, com certeza, Thomas Edison era alguém muito talentoso. Mas ele se destacou por trabalhar duro. E não é diferente como discípulos, né? A gente não pode confiar na nossa capacidade para ser espiritual. A gente tem que lembrar e trabalhar e construir isso com Deus. Verdade. E isso é tão incrível da cultura oriental. Como vocês podem ver, minha esposa é oriental. E é uma cultura que trabalha duro, irmãos. Então, tem relatos ainda de japoneses que dormem no caminho de volta do trabalho para casa. E eles dormem no caminho, às vezes no metrô, na rua, não porque eles não têm onde morar, não porque eles não têm dinheiro pro hotel, mas eles dormem aí para chegar mais rápido no trabalho no dia seguinte. Então, é uma cultura que me fascina. Meus sogros trabalham duro, trabalham no campo, na fazenda, um trabalho pesado. Mas é incrível, temos que aprender desse caráter. Mas mais do que nada, do caráter de Jesus. Em Romanos 5,3, a Bíblia fala: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, como podemos nos esforçar? Como podemos perseverar? Ter caráter. Então, Thomas Edison foi um homem de caráter. Quando eu olho para os meus sogros, eu vejo pessoas de caráter. O que é caráter, afinal? Vamos desmistificar caráter. De novo, caráter não é talento. Às vezes a gente pensa isso. Tem pessoas que têm mais caráter que outras porque elas são mais talentosas. Elas nasceram assim. Elas nasceram com uma habilidade diferente. Mas isso não é verdade. Caráter não é uma habilidade, não é um talento. Caráter é uma capacidade. É a capacidade de terminar o que você começou. É a capacidade de terminar o que você começou, ainda que seja difícil o processo. E normalmente é. Mas isso é caráter. Pessoas que desistem fácil são pessoas que não têm caráter. Quando existe uma tribulação e você desiste, você não persevera,
Esse se torna o seu caráter. E o seu caráter diz quem você é. É interessante em inglês, a palavra caráter é a mesma palavra para personagem. Então, o seu caráter diz muito de quem você é, aos olhos das outras pessoas, mas aos olhos de Deus também. Então, caráter é algo essencial para chegarmos um dia no céu. É isso que a Bíblia diz. Diz que a esperança, ela não nos decepciona. Talvez muitos de nós hoje estamos decepcionados. Talvez com o nosso relacionamento com Deus. Talvez você não tenha conseguido ter bons tempos com Deus nessa quarentena. Talvez alguns de nós aqui possamos estar decepcionados com o nosso evangelismo. Decepcionados no nosso casamento. Decepcionados em diversas áreas da nossa vida. E é muito mais fácil a gente dar desculpas, na maioria das vezes, para poder justificar a nossa vontade de querer desistir fácil das coisas. Mas não! Como homens e mulheres de Deus, irmãos e irmãs, nós temos que perseverar, nós temos que lutar, nós temos que nas tribulações, ainda vê as tribulações como bênçãos na nossa vida. Em geral, a gente vê as tribulações como algo terrível, como um castigo de Deus. Mas não, a Bíblia diz que justamente para poder ter caráter, nós precisamos primeiro ter tribulações, ter dificuldades. Poucas pessoas enxergam as coisas dessa forma. E por isso poucas pessoas perseveram. Mas se a gente começa a ver ainda as tribulações como algo de Deus, como bênçãos, a perspectiva muda tudo. E aí nós começamos a perseverar. Quando você persevera, a Bíblia diz que isso produz em você caráter. E o caráter é o que te dá esperança. A esperança de lutar pelo seu relacionamento com Deus. De lutar pelos perdidos e de lutar para um dia chegar nos céus, finalmente. Sim. E o caráter é algo que a gente não se limita só no nosso relacionamento com Deus. A gente usa para tudo. Então, quando a gente constrói o caráter, a gente usa na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com a sua família, no seu dia a dia. É algo que dá para ver em cada coisa do seu dia. E um exemplo de tribulação e de coisas que a gente tem passado que constroem caráter, um bom exemplo para se notar se você tem tido caráter ou não, é a própria quarentena. É a própria pandemia que a gente está passando. Ninguém esperava por isso. E eu acredito que quase nenhuma ou poucas pessoas viram isso como algo bom. Era muito difícil ver isso como algo positivo. Todo mundo enxergava como um problema, uma tribulação. E foi o que foi, realmente. Foi algo que trouxe muitas consequências negativas. E talvez muitos de nós ficamos paralisados por um tempo, né? Pensando o que a gente faz agora? Como mudar a nossa vida? Mas em meio a isso, você teve duas opções, desde o começo da quarentena. Você teve a opção de desistir das coisas. Então, talvez desistir de ter bons tempos com Deus, desistir de ter uma rotina, desistir dos seus relacionamentos, desistir de evangelizar, trancar os estudos. Talvez muitas pessoas trancaram universidades por conta da quarentena. Então, foi uma janela para desistir das coisas, o que revela coisas sobre o nosso caráter. Mas também você teve a oportunidade e a segunda opção de perseverar. E olha os frutos que isso trouxe na igreja. Quando a gente vê, olhando agora para a quarentena, eu sim vejo que, nossa, é realmente algo difícil que a gente está passando hoje em dia. Mas pensa no que Deus fez através da quarentena. Amém. Pensa no que Deus fez através dos corações. Quando a gente estava passando por esse tipo de problema, o que Deus trouxe à luz. Como Deus chamou a gente a mais desafios práticos, a enxergar o nosso coração. Quantas pessoas foram batizadas nessa quarentena? Então, Deus usou a quarentena, as tribulações, para mostrar coisas, mas também fazer milagres. Então, realmente, quando a gente persevera, isso nos refina, isso ajuda a gente a ver a Deus, mesmo nas tribulações. Minha pergunta para vocês, irmãs, é realmente, você tem usado a quarentena para desistir das coisas ou para perseverar? Exato. Então, Deus, ele permite que tenhamos dificuldades na vida. Muitas pessoas perguntam, nossa, por que a vida é tão difícil? A resposta é simples com essa escritura. Para que você tenha caráter.
para que você chegue no céu um dia, você e eu, e cada um de nós. Mas temos que entender isso. A dificuldade não é o que produz caráter. A dificuldade, ela sim revela o seu caráter. Como a Bia falou, nessa quarentena, Deus tem revelado o nosso caráter. Se você tem tido dificuldade nessas áreas que a gente citou, é porque essa dificuldade já estava aí, Deus só revelou. Mas agora é a hora de mudar a nossa perspectiva. Agora é a hora de enxergar ainda as dificuldades, ainda essa quarentena que tem sido difícil para nós como igreja e como indivíduos. Mas é hora de enxergar ainda isso como uma oportunidade para crescer o nosso caráter. O alvo de Deus é esse, que nós possamos sair desse tempo com mais caráter do que quando a gente entrou. Então, para isso, vamos ver não a história de Thomas Edison, mas vamos ver a história do homem de maior caráter que já existiu na história da humanidade, Jesus Cristo. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 29. A Bíblia fala: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Não é difícil ver aqui como Jesus era um homem ocupado. Jesus era muito ocupado. Você se acha uma pessoa ocupada, Jesus era infinitamente mais ocupado que todos nós. E ainda assim ele tinha 24 horas. Mas o que Jesus faz aqui é impressionante. Primeiro, nós vemos a sogra de Pedro. Sim, Pedro tinha uma sogra. Então, Pedro, muitos julgam Pedro ser o primeiro papa, mas não, nós vemos aqui que não, Pedro provavelmente era casado, ele tinha uma sogra. E diferente de nós, às vezes, Pedro não queria matar a sogra dele, ele queria salvar ela, amém? Ele tinha um amor, um carinho pela sogra, amém? Precisamos amar nossas sogras, irmãos. Amém. Então, ela estava com febre e ele traz Jesus para poder curar ela. Então, vamos ver quão ocupado era Jesus. Jesus curou a sogra de Pedro, mas antes disso, ele estava na sinagoga com Tiago e João. Ele estava pregando, ensinando. E não só isso, depois de curar a sogra, diz que ainda ao anoitecer, depois do pôr do sol, vieram muitos doentes e endemoniados, Jesus curou os doentes, expulsou os demônios, ele viajou de uma cidade para outra aqui, ele fez muita coisa. E ainda vamos ver no capítulo seguinte, no versículo seguinte, que Jesus no dia seguinte, que horas ele acordou? 12:00, 1h, não, ele acordou de madrugada para poder orar a Deus. Então, Jesus era um homem extremamente ocupado. E sem dúvida alguma, ele priorizava as coisas de Deus. Mas aqui nós vemos o nosso primeiro ponto de hoje sobre o caráter de Jesus. Caráter em se planejar. Se queremos ter um caráter aprovado aos olhos de Deus, temos que ter um caráter nos planejar. Entenda isso. Falhar em planejar é o mesmo que planejar falhar. Falhar em planejar é o mesmo que planejar falhar. Se queremos ser homens e mulheres de Deus, com o caráter de Jesus Cristo, não podemos pensar em falhar em se planejar. Mas a verdade é que poucos de nós nos planejamos para as coisas. Especialmente agora na quarentena. Quantos de nós, agora na quarentena,
temos deixado de lado a nossa agenda. A gente só pensa nas coisas de cabeça agora. Não, eu não preciso de agenda, tá uma loucura, quarentena. Não, justamente por estar mais louco agora, a gente tem que se planejar mais. Então, salva a sua agenda de volta. Recupera a sua agenda. Por quê? Porque é algo muito importante. Nós temos muito tempo. Quando você põe na ponta do lápis, você consegue perceber que você tem muito mais tempo do que você imagina. A desculpa da maioria das pessoas para não estudar a Bíblia, hoje mesmo, a desculpa que a maioria das pessoas dão para não buscar Deus, não priorizar o relacionamento com Deus delas, é que elas não têm tempo. Isso é uma mentira. Você tem tempo. Sabe quantas horas a gente tem por semana? 168 horas. Faz 24 horas. Pega aí sua calculadora. 24 vezes 7, 168 horas. Eu não queria falar errado, desculpa. Minha mente não tá funcionando também agora. Esse horário da noite. Mas acertei a conta, hein? 168 horas. Se você colocar, sério mesmo, cada dia da sua semana, todas as coisas que você tem que fazer. Faculdade, tantas horas. Trabalho, 40 horas por semana, vamos supor. Faculdade, eu tenho tantas aulas por dia, vou pôr as horas. Vou colocar quanto tempo eu tenho que estudar para a faculdade. Quanto tempo eu gasto para almoçar. Quanto tempo eu gasto na academia. Ainda vai sobrar um montão de horas. Ainda para as pessoas mais ocupadas aqui. Então, a razão da gente não buscar a Deus é porque a gente não quer. A gente não quer priorizar a Deus. E ainda que a gente tivesse 0 tempo livre na semana, entendam isso, irmãos e irmãs. Deus, ele não pede o tempo que a gente tem. Deus, ele pede o tempo que a gente não tem. Ainda que você não tenha tempo nenhum na sua vida, a Bíblia te chama a fazer tempo para Deus. Esse é o problema. Muitas vezes a gente procura tempo na nossa agenda para Deus, quando na realidade a gente tem que fazer tempo para aquilo que é mais importante. E aí, vamos ver o nosso verdadeiro caráter para planejar as coisas de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Sim. Sim, essa é uma área muito interessante, porque tem algumas pessoas que talvez têm mais facilidade em se planejar. Eu não sou uma delas, infelizmente, né? Então, mas eu penso, nossa, mesmo se você se enquadra nessa categoria, né? Que talvez não goste muito de planejar ou não é bom em planejar, isso não é desculpa para não planejar. Então, eu nunca vou me esquecer do ano de 2018, né? Porque ao longo da minha vida como discípula, como eu não gostava de me planejar, Deus ele foi refinando meu caráter. E em 2018, tinha muito acontecendo na minha vida. Eu lembro que eu estava no meu último ano de faculdade. Eu lembro que não só a faculdade de enfermagem, que requer tanto... Eu tinha um período de aula e mais um período fazendo um período de aula e um período de TCC. Isso no meu 3º e 4º ano. Né? E um período de estágio, quer dizer. Então, eu passava na sala de aula um período e a outra metade só em estágio. E os estágios eram muito longe. Então, eu lembro como isso me forçou. Mas também, eu tinha, pela graça de Deus, a oportunidade de fazer um mestrado em CCM. Também, pela graça de Deus, estava liderando a região sul no primeiro semestre. E depois a gente mudou de região, eu e o Vini. Então, a gente veio para a região oeste, poder liderar a região oeste. Foi um grande privilégio. A gente estava planejando o nosso casamento nesse ano, que foi uma loucura. Se você já planejou alguma coisa assim, é incrível, mas é um pouco estressante também. E pela primeira vez eu estava morando longe da minha família. Então eu estava indo para vários extremos da cidade e eu sentia o meu caráter sendo muito esticado. As vezes que eu fui tentada a desistir de alguma dessas coisas foram várias vezes. Então eu acordava, eu não queria fazer uma dessas coisas. E eu pensava, nossa, às vezes eu achava que eu merecia um tempo para mim. Mas como isso treinou meu caráter? Em 2018, eu lembro isso até hoje. Como isso foi bom, hoje em dia, poder adquirir realmente esse fruto de poder se organizar e poder ser fiel nessas coisas. E aí, quando você faz isso, Deus vai te dando mais também. E mais capacidade, mais caráter mesmo. E poder desfrutar disso é algo que não tem preço.
Não tem preço de nenhuma dessas coisas. Foram todos privilégio, mas eu queria animar vocês, né, a lembrar que qualquer coisa que está acontecendo na sua vida, talvez você ache que a sua vida é loucura nesse momento, mas lembra que isso também é muito valioso para treinar o seu caráter e não desista Amém. das coisas. E não tem nenhum melhor sentimento no mundo do que você deitar sua cabeça no travesseiro sabendo que você fez tudo o que você poderia. Para o seu dia, você deu o coração para aquelas coisas que você tinha no dia. Não tem sentimento melhor, na verdade. São os dias que eu mais desfrutei. E essa é uma recompensa para todos nós quando a gente cria caráter. Amém. Então, o desafio pra gente é esse. Se você não tem uma agenda, compra uma agenda, amém? Você não precisa sair de casa, compra pela internet, ou então usa a agenda do seu celular, usa uma folha sulfite, mas tenha uma agenda, pelo amor de Deus. Segunda coisa, coloca Deus na sua agenda. É isso que muitos de nós temos que mudar. E começar não só a ter uma agenda, mas colocar Deus nela. E terceira coisa, usa a sua agenda. Sim. Não só escreve, mas segue o que está escrito. Por quê? É muito importante ter um caráter em se planejar. Porque dessa forma conseguimos fazer mais e mais coisas para Deus. Marcos 1:35. Uma das escrituras que mais me impactam na Bíblia. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Olha o que a Bíblia fala. Aqui não só impacta o fato de que Jesus saiu para orar. Sério, para pensar nisso. Jesus era Deus. E mesmo assim ele foi orar. Às vezes dá um nó na minha mente pensar isso. Mas Jesus é Deus, ele estava orando para ele? O que ele estava fazendo nessa oração? Mas não. Jesus sim era Deus, mas ele era homem. Então, ainda assim ele buscou ter um relacionamento com Deus aqui na Terra. Se Jesus que é Jesus, ele precisou orar, ele teve um tempo com Deus, que é como a gente chama esses nossos tempos diários de oração pela manhã, quanto mais nós. Quanto mais nós. Mas o que é interessante aqui é não só o fato de que Jesus foi orar, mas o horário do dia que ele foi orar. A Bíblia diz de madrugada. De madrugada. Claro que não é pecado se você ora de manhã, à tarde ou de noite. Na verdade, quanto mais a gente ora, melhor. Mas se a Bíblia diz que Jesus foi orar de madrugada, tem uma razão para isso estar escrito na Bíblia. Nada que está na Bíblia é por acaso. Aqui, o Espírito Santo, ele quer deixar evidente para a gente a importância de priorizar o nosso relacionamento com Deus. E priorizar é a coisa que você faz primeiro. Pensa isso, de verdade. Uma pessoa que acorda de manhã e a primeira coisa que ela faz é abrir a geladeira e pegar uma cerveja e beber. No mínimo, você afirmaria que essa pessoa ela tem uma dependência de álcool, não é verdade? Agora, e uma pessoa que acorda de manhã e a primeira coisa que ela faz é pegar o celular? Você não diria que, no mínimo, ela tem um vício nisso? É um absurdo tão grande falar isso. Então, a primeira coisa que você faz de manhã diz muita coisa sobre o seu caráter. Diz muita coisa sobre a sua prioridade. Jesus acordou de madrugada para orar a Deus. Ele foi num lugar deserto. Ele não estava na cama dele, deitado de bruços, quase dormindo. Não. Ele priorizou não só o tempo, mas o lugar. E muitos de nós temos nos questionado por que tem sido tão difícil ter bons tempos com Deus na quarentena. Porque, infelizmente, às vezes a gente não prioriza tempos e lugares para fazer um tempo com Deus excelente. Nós fazemos, às vezes, caminhando, indo para o trabalho. Agora, algumas pessoas voltaram a trabalhar. Ou, às vezes, nós fazemos como a terceira, a quarta, a quinta ou a última coisa do seu dia. Às vezes, fazemos em um ambiente que não contribui. Para aqueles que têm filhos, né, pelo que eu tenho ouvido, às vezes é difícil quando o seu filho acorda, não é? Então, é muita dificuldade. Por isso é tão importante a gente priorizar isso. E colocar em primeiro lugar no nosso dia. Então, ter tempos com Deus excelentes
também não é algo mágico. Não é algo místico. Não é algo que... Nossa, hoje eu acordei... Não! É uma questão de prioridade. Sério, se você tá tendo dificuldade em ter tempos com Deus bons, eu te desafio. Acorda amanhã de madrugada e me fala que seu tempo com Deus foi ruim. Não, quando a gente sacrifica para Deus, quando a gente é radical, como Jesus foi aqui. Lembra o dia anterior dele, ele estava cansado, ele dormiu pouco, ele serviu muito, mas mesmo assim ele sacrificou, acordou de madrugada só para orar a Deus. O descanso, eu tenho aprendido isso, irmãos, porque essa pode ser a minha tendência, a dar desculpas por ter uma rotina cansativa. Né? A rotina tem sido cansativa agora, né? Para todos nós. Mas, às vezes, eu posso dar desculpa e dizer que eu estou muito cansado. E quantos de nós não faz isso também? Vamos ser honestos. Eu acordo já cansado, tenho tempo com Deus, eu tento sobreviver, mas não, Jesus! E não pode ser assim com a gente também. E uma coisa que eu tenho aprendido por meio do discipulado, por meio de um homem de Deus, que agora mesmo tem acordado de hora em hora para poder cuidar do pai dele, que está muito debilitado fisicamente. O pai dele que está com câncer, um câncer terminal. Tem acordado de hora em hora para poder cuidar do pai dele fisicamente. Pela madrugada, não tem dormido praticamente, mas tem perseverado com Deus, tem aprendido coisas profundas, tem me ensinado, tem ensinado para outros irmãos. Esse irmão é o Raul Moreno. Uma coisa que eu tenho aprendido desse homem de Deus incrível, que o Raul é que o descanso ele vem de Deus. Você pode dormir 12 horas do seu dia e ainda estar cansado, porque o cansaço é algo espiritual. Agora, mesmo que você durma pouco, quando você ora a Deus radicalmente, você sente as suas forças sendo renovadas num nível muito mais profundo, porque é um nível espiritual. Sim, que incrível. É muito bom lembrar que caráter a gente se adquire nas coisas básicas, né? E é a primeira coisa que a gente aprende como discípulo, nosso relacionamento com Deus. Então eu queria compartilhar com vocês algumas coisas práticas que talvez podem te ajudar na quarentena, nos seus tempos com Deus, que é algo que no nosso coração a gente sabe que a gente tem que fazer, mas talvez, como nós, é difícil. É difícil você lutar pelo seu relacionamento com Deus, mas, de novo, não é uma justificativa. Então, algo importante, tenha sinais de alerta sobre o seu relacionamento com Deus. Então, ter alguns termômetros que te dizem que o seu relacionamento com Deus não está profundo o suficiente. Talvez suas emoções, quando você gera raiva, talvez no seu casamento, o seu esposo pode te falar mais sobre isso, ou a raiva, ou o excesso de distrações, é algo muito comum também, né? Então, quando a gente está muito tempo em telas, muito tempo querendo fugir da nossa realidade, isso também é um termômetro de um relacionamento com Deus medíocre, porque a gente está tentando se preencher de outras coisas. Então, tenha seus termômetros, entenda quais são os sinais de alerta que você tem que reparar no seu dia a dia, que mostram sobre o seu relacionamento com Deus. E te animar, né, a decidir ter tempos com Deus profundos durante esse tempo. Outra coisa, imite bons exemplos. Então, a Bíblia, a igreja é incrível. E a igreja tem vários discípulos que são parte de um corpo que tem várias fortalezas. E a gente sempre pode aprender. Então, algo que me ajuda muito é imitar bons exemplos nessa área. Pessoas que têm esse fogo ou que também te inspiram nessa área de relacionamentos com Deus, em poder aprender das Escrituras, em poder orar. Então, ligar para sua irmã e orar juntas de manhã se está tendo dificuldade. Uma irmã que me inspira muito é a Karina. Então, muitas vezes, a primeira mensagem que eu recebo no dia é dela. E não é uma mensagem me pedindo algo de bom dia, mas é uma mensagem do tempo com Deus dela. Não. Então, ela não só teve tempo... Nossa, e é normalmente muito cedo. É algo assim... que eu fico impressionada. Nossa, não só teve tempo de ter tempo com Deus, já teve tempo de pensar em mim também, né? Ou pensar nas mulheres. Para mim, isso é algo que inspira muito. Né? Então, a gente pode imitar bons exemplos que te inspiram no relacionamento com Deus e pedir ajuda. Também, adicionar criatividade na sua caminhada com Deus. Quando você vai se planejar, pense em algo que te anima. Se é algo que te anima a cantar, vai e canta.
Né? Se algo que te anima é sair de casa com máscara, poder andar nas ruas, ver árvores, é algo que me anima, particularmente. Então, faça isso, né? Invista no seu relacionamento com Deus com a criatividade que Deus te deu. Então, eu queria compartilhar algumas práticas. Mas se você não canta tão bem como eu, talvez é melhor ir num lugar deserto para cantar. Sim. Mas o nosso segundo ponto, como vimos aqui, é caráter nos tempos com Deus. Por que é tão importante os tempos com Deus? A gente sempre fala disso. Tem um ditado espartano que diz que aquele que soa mais no treino sangra menos na batalha. Aquele que soa mais no treino sangra menos na batalha. A pergunta é, você está suando ou você está sangrando espiritualmente? Vamos suar para Deus, o nosso treino que começa com os tempos com Deus a cada manhã. Marcos 1:36. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Uau! Que legal! Aqui a Bíblia diz que depois que Jesus saiu de madrugada, os discípulos foram até ele, talvez até esse lugar deserto, talvez ainda era de madrugada, ou talvez era o comecinho da manhã, não sabemos, mas o fato é, os discípulos se deslocaram porque estavam procurando por Jesus. Terceiro ponto de hoje, caráter no discipulado. Então, em muitas passagens, nós vemos Jesus indo até os discípulos. Mas aqui, e é o que na maioria das vezes acontece, na verdade. E na igreja nós temos algo que se chama discipulado, que é uma relação de amizade. Uma relação de poder, uma amizade que pode nos ajudar espiritualmente com a palavra de Deus. E muitas vezes é isso que tem que acontecer, é isso que acontece. A pessoa que discipula a outra vai até ela. Essa pessoa manda mensagem, essa pessoa marca os tempos. Mas não só isso acontecia entre Jesus e os discípulos. Nessa situação nós estamos vendo os discípulos indo até Jesus. Então Jesus ia até os discípulos, mas os discípulos iam até Jesus. E você? Você tem ido até o seu discipulador pedir ajuda? Ou você tem simplesmente esperado ele a todo momento? Então, entenda isso. Uma relação de amizade é uma relação que depende de duas pessoas e não só de uma. Então, se você tem dificuldades, não espera o seu discipulador te perguntar. Você vai até ele, você liga, manda uma mensagem e pede ajuda. Não tem que esperar até o tempo de discipulado na outra semana, não. Nós precisamos ter esse caráter de poder usar o discipulado como uma ferramenta para aumentar o nosso caráter também, como os discípulos fizeram aqui. Porque, no fundo, isso mostra o quanto a gente valoriza o discipulado na nossa vida. É quando a gente vai até ele para pedir ajuda. É quando a gente não espera. E mesmo que tenham barreiras, a gente entende que não é só o nosso discipulador, a pessoa responsável por transpor essas barreiras. Mas a gente também é responsável por isso. Eu queria levantar um irmão. Esse irmão é o Tanda, ou Genário, da região sul. E eu lembro a época que o meu pai discipulava ele. E é muito interessante porque o Genário valorizava tanto o discipulado na vida dele. E sim, ele trabalha muito. Ele trabalha num restaurante até hoje. Mas ele trabalha muito, ainda mais naquela época antes da pandemia. Mas no único dia de folga que ele tinha, ele ia do Jardim Ângela, lá no extremo sul, muito sul, se você não conhece. Ele ia de lá até a São Judas, onde meu pai morava. Que também é região sul, mas é um outro extremo. Demorava 2h40 para ir de um lugar até o outro. Ele ia lá, até lá, só para ter o tempo de discipulado dele. Porque ele entendia que ele precisava de ajuda para o coração dele. Então, olha o caráter que nós precisamos imitar. Do Genário e também dos discípulos de Jesus aqui nessa passagem. Sim, é verdade. Uau! Que exemplo incrível, me inspirou, na verdade. E pensando bem, né? Talvez tenha muitas de nós, muitas mulheres, que a gente não tem crescido tanto quanto a gente poderia, porque a gente é independente. Então, isso nos impede de crescer, mas quando a gente é independente, quando a gente não pede por ajuda e não aceita ajuda, isso realmente torna a gente menos ensináveis. E às vezes a gente não relaciona essas duas coisas. Ser independente com
não ser ensinável, mas é. Porque a gente está se privando de ajuda espiritual. E Deus colocou pessoas perto de você para isso. O que é tão incrível, é um privilégio, é algo que eu nunca encontrei em lugar nenhum. Então, quanto mais a gente pode valorizar isso? Sobre o discipulado, eu amo uma escritura que fica lá em 1 Pedro 5, versículo 2 e 3. Então, você não precisa ir lá agora, mas basicamente ela ensina, você pode checar depois, ela ensina que devemos cuidar das pessoas, não por obrigação, mas pelo desejo de querer servir. Não para mandar, não para ser uma imposição sobre a vida das pessoas, mas por cuidar e ensinar com o seu exemplo. Então, é uma escritura prática que ensina sobre discipulado, e discipulado é cuidar uns dos outros. Então, eu amo isso. Discipulado não deve ser uma tarefa no nosso dia, um compromisso, um checklist, alguma coisa na sua agenda que você vai ter depois dessa quarentena, depois dessa pregação, Amém. Se você ainda não tem. Mas deve ser realmente algo que você valoriza como um relacionamento, é uma continuidade. Não é uma tarefa, não é algo que você tem que fazer. Então, às vezes a gente pode ter essa mentalidade, né? Ter a mentalidade de um tempo discipulado como algo que você tem que fazer, ou uma mentalidade que é focada em resultados. E por isso, às vezes, a gente pode se frustrar com discipulados, porque às vezes, como a gente espera resultados, e discipulado é sobre um relacionamento, sobre cuidar, a gente se frustra nesse relacionamento. Mas o quão importante é a gente cuidar uns dos outros de verdade. Para quem está discipulando, aprenda. Uma coisa muito importante que me ajudou é aprender a ser o que a pessoa precisa. Então, se você tem o privilégio de discipular alguém, descubra para essa pessoa o que ela precisa, o que ela aprecia, como ela se sente amada, quais são as necessidades espirituais dela. Amém. E é algo muito incrível que eu tive o privilégio de aprender da Linda, na verdade, né? Porque ela é alguém muito incrível em fazer isso. Eu penso na vida dela e eu penso como ela é diferente da minha, por exemplo. Ela tem 2 filhos, ela é de Miami, ela está em outro país agora, mas já está voltando. Ela tem outra idade, outra cultura que eu. Mas como ela se esforçou para poder estar no meu mundo, para poder entender o que eu passo, para poder cuidar não só do meu bem espiritual, que sempre com as escrituras é incrível, mas entrar no meu mundo, cuidar de cada área da minha vida. Eu lembro quando ela veio até aqui, em casa, só para me trazer uma sopa, quando eu estava doente. Então, ela realmente, assim, abraçou esse cuidado, né? Eu sou muito grata por isso, na verdade, Linda. E também a forma como isso foi... Ela me ensinou a fazer isso com outras mulheres. E cada uma das mulheres tem necessidades diferentes. Então, às vezes, a gente tem que aprender a como ser o que a pessoa precisa. Isso tem sido a minha oração também. E eu espero que seja algo que vocês incorporem no seu tempo discipulado. Sim, o amor que Jesus nos chama a ter uns pelos outros não vai chegar desde o discípulo mais antigo até o discípulo mais jovem batizado, não vai chegar até esse discípulo por mágica. Não, é por discipulado, que é o amor de Jesus que nós queremos ter uns pelos outros. Então, precisamos de caráter no discipulado. Terceiro e último ponto. Quarto e último ponto. Caráter no evangelismo. Versículo 38, aqui em Marcos 1 ainda. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. Evangelizar não é um favor que a gente faz para Deus. É a única razão da gente estar vivo agora. Se a gente está vivo, é para poder amar as pessoas. Porque senão seria melhor a gente estar no céu agora. A gente já está morto. Entende? Mas entenda isso. Se a gente está vivo aqui agora, a gente está vivo, amém, Miguel? Vivo, ao vivo, amém? Amém? Perfeito. Então, se a gente está vivo, é só por uma razão. É porque foi para isso que a gente veio. Assim como Jesus, ele falou: ok, eu estou ocupado, eu acordei de madrugada, eu estou cansado. Não, eu vou evangelizar, eu vou pregar, vou para outros povoados. Foi para isso que eu vim.
Então, a quarentena não é férias, essa é a verdade. Não é férias do seu evangelismo. E vamos ser honestos, muitos de nós têm tirado férias de evangelizar. Ok, agora as pessoas estão com máscara, ninguém quer se aproximar de mim. Agora, eu não estou saindo de casa para nada, eu sou do grupo de risco. Não tem desculpa. Se a gente está vivo, é para evangelizar. Não importa como. Deus tira meios, mas Ele nos dá outros meios. E por isso que Ele nos deu a internet agora, família. Então, agora é a hora da gente criar caráter de evangelizar nas redes sociais. Tornar isso o nosso principal evangelismo. Mas sim, ainda é evangelismo. E talvez Deus está nos mostrando uma forma ainda mais eficiente de poder alcançar mais e mais pessoas. Então, eu quero desafiar todos os solteiros, jovens universitários da igreja. Esse sábado nós vamos ter um devocional chamado Upside Down. Upside Down é um projeto que nós temos tido no Instagram agora. Então, tem aí no Instagram, eu convido todos a seguirem a nossa página, chama Upside Down, que significa de cabeça para baixo. Porque é isso que a Bíblia fala que os discípulos fizeram no primeiro século. Em Atos, fala que eles colocaram o mundo literalmente de cabeça para baixo. Como eles fizeram isso? Pregando a palavra de Deus, evangelizando. Eles aprenderam de Jesus a ter o caráter de evangelismo. E esse mesmo caráter que nós precisamos imitar, nós precisamos ter não só para que nós cheguemos no céu, mas o maior número possível. Sim. Eu amo nessa passagem como Jesus, ele saiu da oração dele já com essa convicção. Então é para isso que eu vim. Ele saiu, ele nem respondeu aos discípulos direito, ele só falou, vamos pro povoado porque agora é a hora. É para isso que eu vim. Então, o relacionamento com Deus de Jesus era sobre evangelismo também. Então ele não usava só para suprir o que ele precisava espiritualmente. Ele usava também para dar convicção para ele do porquê ele veio. E assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. Ele deve dar convicção pra gente do evangelismo, do porquê a gente tá aqui. Então, animar vocês, né, a usar o relacionamento com Deus de vocês, não só para sobreviver espiritualmente durante essa quarentena, mas para produzir muitos frutos. E também para todas as mulheres que estão assistindo. A gente tem um grande privilégio. No fim de setembro, a gente vai ter uma conferência virtual de mulheres. Então, vai ser muito incrível. O tema é Conectadas. E vai ser tanto a Igreja de São Paulo, em conjunto também com a Igreja de Campinas e com a Igreja do Rio. Então, olha que incrível. A gente vai ter palestrantes internacionais também, que vai ser muito incrível. Mas o que eu queria animar todas as mulheres, todas as discípulas que estão assistindo, é para sonhar alto. Então, sonhem com as mulheres que você vai batizar, sonhem com as mulheres que você vai conhecer, que você vai estudar a Bíblia, que vão ser salvas nesse dia ou até esse dia. E a conferência de mulheres é para isso, mulheres. É para a gente poder dar fé para as nossas amigas que estão no mundo, para as nossas amigas que estão precisando de Deus. Então, nada melhor do que usar essa oportunidade para fazer algo grande para Deus. Então, meu desafio prático para todas as mulheres, se junta com o seu bate-papo. E cria um alvo, né? Um alvo de ter um fruto por bate-papo. No mínimo, um fruto. Uma mulher que você vai conhecer, que o bate-papo vai estudar a Bíblia, até a conferência de mulheres. E vai se batizar até a conferência de mulheres. Amém. Ou na conferência de mulheres. Imagina que incrível. Eu tentei... Sei lá, eu nem sei fazer essa conta, na verdade, mas quantos bate-papos a gente tem em São Paulo, e Campinas, e Rio? Imagina se cada bate-papo sonhe, desde agora a gente trabalha para isso, a gente já visualiza as mulheres que a gente vai poder ajudar pela fé que a gente tem em Deus. Então eu queria dar esse alvo para vocês, mulheres, de sonhar alto para Deus, fazer algo incrível para Deus e usar essa oportunidade da conferência de mulheres. Amém? Olha isso, então, com a aula de hoje nós vimos a importância de ter caráter. O caráter, ele atinge todas as áreas da nossa vida. O caráter é o que nos permite ser como Jesus. O caráter é o que nos permite chegar no céu. E sim, não é fácil. Ninguém falou que seria. Porque para ter caráter, a gente precisa perseverar, como a Bíblia fala. E para terminar, eu queria compartilhar uma frase com vocês que diz assim: perseverar é difícil no começo,
É terrível no meio, mas é maravilhoso no final. Então, perseveremos, família, até a gente chegar um dia nos céus. Para Deus seja a glória. Amém. Para terminar, vamos ter aqui alguns avisos. Obrigado que não me cortaram hoje. Amém. Mas, como eu avisei, essa sexta a gente não vai ter devocional... Na verdade, a gente vai ter devocional universitário, mas vai ser um filme. Então, fiquem ligados, porque a gente vai divulgar aí nos grupos como é que vai ser isso. Mas a gente vai ter um filme, é mais um tempo em família, como Ministério Universitário. Mas o devocional mesmo, para universitários, solteiros, vai ser esse sábado. Nós vamos ter o devocional do Upside Down, que não é um grupo só de universitários, é um grupo que abrange, basicamente, universitários e solteiros da igreja, com o intuito da gente poder alcançar mais pessoas, por meio do Instagram, que é uma ferramenta poderosa. Então vamos evangelizar pelo Instagram, convidando pessoas para estar lá com a gente sábado, às 7 horas da noite. Vai ser incrível e a gente vai ter o privilégio, olha só, de ter um convidado muito especial para vários discípulos aqui da igreja de São Paulo que conheceram ele, que é o Adam Zepeda, que foi missionário aqui há alguns anos atrás, então muitos conhecem ele. Ele é um discípulo incrível, tem feito muitas coisas para Deus lá na igreja em Los Angeles, nos Estados Unidos, de onde ele é. Ele vai ser incrível, irmãos. Vamos estar animados, olha isso. Poder ouvir o Adam, foi missionário aqui no Brasil, pregar, ou melhor, ser entrevistado pelo Miguel, falar do coração dele, do que ele tem aprendido. Não percam. Então, os avisos são esses. Vamos cantar uma última canção agora. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece Jesus. Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece Jesus. Anima-te, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece Jesus. É o amor que só tem que já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.